Ok, olá amigos e amigas do IBRAP, Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Mais uma vez estamos aqui para falarmos, com vocês do papel do enfermeiro. Dessa vez, diferente de como foi no IBRAP 1.0, que eu falei para vocês sobre o papel do enfermeiro no atendimento pré-hospitalar, eu vou falar do papel do enfermeiro direcionado ao atendimento do paciente politraumatizado, no trauma, na verdade. Ok? Meu nome é Giovânio Barreto, sou especialista em urgência e emergência, sou formado pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, sou pós-graduado em urgência e emergência pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro. Eu tenho no meu currículo cursos de extensão, que me deu capacidade para hoje estar atuando tanto no trauma, na assistência, como também estar trabalhando como um educador, ensinando o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer. Fiz já o BLS, hoje também sou instrutor do BLS, fiz o ACLS, fiz o PAUS, o PAUS que seria o ACLS para criança, pediatria, fiz o TLSN, fiz a TCN, fiz também o PHTLS e o aeromédico. Hoje, atualmente, eu atuo na Sansim, é uma empresa de atendimento pré-hospitalar, que tem ênfase na prestação de serviço Petrobras, mas também atuo na Vitalmed, é uma empresa também de atendimento pré-hospitalar, e atua dentro da cidade de Salvador e região metropolitana, atendendo pacientes vítimas tanto de trauma, como também de urgência e emergências clínicas. E na minha atuação acadêmica, hoje eu trabalho na faculdade, aqui em Salvador, Faculdade de São Salvador, e um curso de extensão, curso de cursos na área de enfermagem. Ok, vamos começar falando aqui da Lei do Exercício Profissional, Lei 7498 de 1986. E essa lei, ela é uma lei que traz para o enfermeiro, mostra ao enfermeiro, orienta ao enfermeiro onde esse enfermeiro pode atuar, como, de que forma esse enfermeiro pode atuar, ele traz as leis que o enfermeiro deve seguir, as condutas que o enfermeiro deve seguir para um bom trabalho e também se isentar muitas vezes, digamos assim, de punições, evitando aí erros. Essa lei especifica com clareza as atribuições da categoria de enfermagem e a natureza dos cargos previstos em lei, ok? Eu chamo a atenção ao artigo 11, inciso 1, que estão descritas as competências privativas do enfermeiro. Eu vou passar aqui alguns slides, depois eu volto falando rapidinho dessas atribuições, ok? Mas também a gente chama atenção aí na letra L dessa lei, do artigo 1 ainda, que diz onde o enfermeiro ele deve ter cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, muito comum no trauma, cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica, a quem exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Então isso é atrelado aí ao enfermeiro, essa situação. Chama atenção a vocês aqui a resolução do COFEM de 2011, 375, que estabelece aí em seu artigo 1º que a assistência de enfermagem em qualquer tipo de unidade móvel, seja terrestre, aérea, marítima, destinada ao APH ou mesmo ao interhospitalar, ambiente intra-hospitalar, em situações de risco conhecido ou não, somente deve ser desenvolvido por profissionais de enfermagem na presença de enfermeiro. A gente percebe que, infelizmente, algumas empresas ainda não estão de acordo, mas o Corém tem feito aí fiscalizações a fim de que as empresas possam aí, seguir essa resolução e aí os enfermeiros poderem atuar mediante aí supervisão desses técnicos e auxiliares de enfermagem. Bem, gente, a atividade do enfermeiro, na verdade, no atendimento pré-hospitalar, ela não é nova.
né? Ou não sei, né? Depende do ponto de vista, de como você vai ver o copo meio cheio, meio vazio. Mas assim, desde 1990 é que o papel do enfermeiro tem sido implementado dentro do serviço de atendimento pré-hospitalar. Até porque, antes disso, o serviço de atendimento pré-hospitalar, na verdade, eles eram prestados, muitas das vezes, pelo papel do bombeiro militar e civil. E, desde a década de 90, foi-se, né, observando aí a presença, na verdade, do suporte avançado de vida. E aí, nesse suporte avançado, além da presença do médico, que também é algo novo, né, veio, então, o papel do enfermeiro, veio a figura do enfermeiro. E aí veio esse enfermeiro e a equipe médica, né, introduzir as manobras invasivas e manobras de maior complexidade. Manobras essas que são, muitas vezes, realizadas exclusivamente pela equipe de enfermagem de nível superior e equipe médica. Ok? E esse enfermeiro, ele é uma figura participativa, né, ativa da equipe de atendimento pré-hospitalar. Ele assume, né, claro, também a assistência a todas as vítimas graves, sob aquele risco de morrer, prevê as necessidades da vítima, define prioridades, inicia intervenções necessárias, com o intuito de estabilizar a vítima, reavaliando-a a cada minuto durante o transporte para o tratamento definitivo. Então, assim, inicia as intervenções, inicia o tratamento, tira a vítima do risco de morte, ok? Estabiliza a vítima, e assim que ele estabiliza, ele vai, claro, comunicar com a sua regulação a transferência para a unidade de referência. Nesse meio tempo, ele, claro, reavalia a vítima. Sabe que a tendência de uma vítima grave que recebe uma assistência é ela sair do quadro de gravidade para um quadro estável. No entanto, a gente sabe que há situações traumáticas que muitas das vezes ela pode, infelizmente, evoluir. E essa vítima aí fazer parte do segundo pico de morte. Os picos de mortes são divididos em 3 picos. O primeiro pico é aquela morte que acontece no local, na hora. O segundo pico são aquelas mortes que acontecem em minutos a horas. O terceiro pico, aquelas mortes que vão acontecer lá no meio intra-hospitalar. Então, o enfermeiro, ele não tem como sanar o primeiro pico de morte. Ele não tem como sanar o terceiro pico de morte, lá no intra-hospitalar. Eu falo enfermeiro, claro, de atendimento pré-hospitalar. No entanto, ele é papel fundamental para evitar que a morte do segundo pico aconteça, através da sua assistência, né, através do seu trabalho, da sua colaboração. Quem é, então, esse profissional enfermeiro? Profissional de nível superior, titular de diploma de enfermeiro, né, devidamente registrado no Corém de sua jurisdição. Eu aqui tenho meu registro no Corém Bahia. Habilitado para ações de enfermagem no atendimento pré-hospitalar, conforme os termos deste regulamento. Devendo, além das ações assistenciais, claro, prestar serviços administrativos e operacionais em sistema de atendimento pré-hospitalar. Ok? Disposição pessoal para a atividade, claro. Equilíbrio emocional e autocontrole fundamental, muito importante isso, para atuar em APH. Enfermeiro que não gosta de ver sangue. Enfermeiro que não aguenta ver sangue. Enfermeiro que não pode ver sangue. Enfermeiro que não consegue ver uma amputação. Enfermeiro que não consegue ver um esmagamento. Não é um enfermeiro que conseguiria, então, trabalhar no atendimento pré-hospitalar, infelizmente. Disposição para cumprir ações orientadas, na verdade, experiência profissional prévia em serviço de saúde voltada ao atendimento de urgências e emergências. Necessariamente ele não precisaria de uma experiência em APH, mas pelo menos que ele tenha experiência em urgência e emergência. Até porque, diferentemente do meio intra-hospitalar, onde o enfermeiro ele tem a colaboração, muitas das vezes, de outros colegas, de uma equipe como um todo, né? No atendimento pré-hospitalar, tem apenas a figura do enfermeiro e a figura do técnico de enfermagem, onde o técnico de enfermagem é subordinado a ele. Então, muitas vezes, o técnico de enfermagem está se espelhando nele, seguindo a ele, esperando dele alguma orientação, esperando dele um determinado suporte,
Então esse enfermeiro tem que ter um mínimo, de fato, de experiência para lidar com determinadas circunstâncias. Condicionamento físico para trabalhar em unidades móveis. Então, o enfermeiro que não consegue subir escadas, enfermeiro que não consegue subir ladeira, enfermeiro que não consegue, de repente, trabalhar em meios escassos, né? O enfermeiro não consegue, então, trabalhar no APH. A APH não é uma sala com ar-condicionado, a APH não é um consultório onde ele vai ter uma mesa para fazer sua classificação de risco, não. A APH é um local onde ele vai ter que andar debaixo de chuva, ele vai andar em cascalho, ele vai andar em pisos realmente difíceis, né? Então, o enfermeiro de APH, ele tem que ter esse condicionamento físico, sim. Capacidade, claro, gente, de trabalhar em equipe, né? Tem que ter aquele espírito de agregação, né? de união. Disponibilidade para capacitação discriminada, bem como para a recertificação periódica. E esse enfermeiro ele tem que estar aberto, né? Ele tem que estar apto a voltar, claro, sempre que necessário, ao estudo, ao curso, a capacitações, treinamentos. Ele tem que estar, né, com esse espírito dado a essas atividades, de rever protocolos, de rever regras, diretrizes, né? Tivemos agora recentemente a atualização dos protocolos da American Heart, né? Então é hora da gente voltar, rever esses protocolos, estudar, para que a gente possa então dar a melhor assistência possível. Bem, como eu tinha prometido, competências e atribuições do enfermeiro. Ele tem a competência, né, de supervisionar e avaliar as ações de enfermagem da equipe de atendimento pré-hospitalar móvel. Tá? Então é ele quem dá esse suporte aí na supervisão e na avaliação da equipe. Né? É ele quem está ali de stand-by de repente para dar um suporte para que tudo aconteça em ordem, na ordem. Né? Tem que ter figura daquela pessoa que traz para si a liderança, de repente ele se oferece de fato para que as coisas aconteçam de forma e modo organizado. Executa prescrições médicas, né? Ele, por telemedicina, então ele tem essa capacidade essa competência de executar essas prescrições. Então, aquele enfermeiro que trabalha na unidade básica, por exemplo, ele vai, claro, ter que atender a vítima, ter que assistir aquela vítima e muitas das vezes medicar essa vítima, pulsionar, fazer um acesso venoso, fazer um procedimento invasivo. E esse procedimento, que é um procedimento que merece uma indicação médica, muitas vezes essa indicação médica, essa prescrição médica vai vir via telefone, né? Que é o que a gente conhece por telemedicina. Então, alguém do outro lado da linha, né, médico reconhecido legalmente, que nos dá essa orientação, que nos dá essa prescrição, e nós, claro, vamos aí, então, fazer essa medicação ou esse procedimento. Prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves que exijam conhecimento científico adequado e capacidade de tomar decisões imediatas. Então, assim, todos aqueles procedimentos de maior complexidade, é o enfermeiro quem vai estar atuando de repente naquela cena, naquele momento, né? Desde a manipulação de uma coluna cervical manualmente, né? Até a gente pegando os protocolos da PHTLS, eles preconizam que quem tem que ficar na cabeça da vítima sempre é a pessoa mais graduada da equipe, né? Muitas das vezes o médico ele tem que estar em outro direcionamento, eles têm que estar em outra posição, eles têm que estar numa outra ponta, né, de comando naquela assistência, e depois do médico mais graduado ficaria então a encargo do enfermeiro fazer esse procedimento, fazer essa imobilização manual, ok? Dentre outras situações que é o enfermeiro quem deve estar presente ali para determinado procedimentos. Prestar assistência de enfermagem à gestante, a parturiente, ao recém-nato e realizar, claro, parto sem distócia, tá? Desde que seja um parto normal, né, espontâneo, o enfermeiro está ali pronto para receber esse neonato e prestar os cuidados, né, como cortar aquele cordão umbilical, campear, cortar esse cordão umbilical, aquecer esse bebê, né, cuidar desse bebê, providenciar o controle da hemorragia também,
monitorar os sinais vitais dessa parturiente, né? Dessa agora mãe, dessa gestante. Participar dos programas de treinamento, como eu já falei, aprimoramento de pessoal de saúde em urgências, né? Sempre. Falei dos protocolos que foram atualizados. O enfermeiro ele deve estar sempre, né, voltado a esses treinamentos, a essas capacitações, tanto na figura de aluno como na figura de instrutor. Claro, se você aprende, você ensina. Se você aprende e pratica, você então consegue ensinar com mais facilidade. Não é verdade? Então o enfermeiro tem que estar aberto, né, a esse leque aí dessa capacitação, essa parte de educação continuada. Monitorar o nível de consciência e as funções vitais de acordo com o estado geral de cada paciente. Tá? Então, avaliar o paciente, abordar o paciente, avaliar o nível de consciência, a primeira coisa que ele, né, vai fazer, claro, depois de abrir via aérea, depois de ele ver que o paciente ventila, depois de ele ver que o paciente não está sangrando, né, ele vai avaliar o nível de consciência, dali ele vai, claro, avaliar as funções vitais desse indivíduo e, a partir daí, monitorar o indivíduo e regular esse indivíduo para uma unidade de referência. Manter as conexões de tubos, sondas, drenos e catéteres venosos, né, garantindo o suporte hemodinâmico e ventilatório e também medicamentoso a essa vítima. Então, muitas vezes, é o enfermeiro que vai auxiliar o médico na intubação, ou auxiliar o médico em uma drenagem torácica, é um enfermeiro quem vai passar uma sonda Foley, ou uma sonda de alívio, ou uma sonda gástrica, né, para descompressão abdominal. Esse enfermeiro quem vai funcionar um acesso, se não funcionar, ele vai monitorar essa punção, ele vai, de repente, delegar o técnico que faça a outra punção. A gente sabe que vítimas de trauma, geralmente, eles devem ser puncionados bilateralmente, né, como diz o próprio protocolo, perdão, né? Então, como diz o próprio protocolo, eles devem acessar esse paciente venoso, dar um acesso venoso bilateralmente, né? E monitorar a ventilação, monitorar as drogas, o uso das drogas, principalmente soluções padrões. Utilizar medidas de proteção para assegurar a integridade física do paciente, né? Redobrando a vigilância aí nos casos de pacientes obesos, nos pacientes idosos, pacientes politraumatizados, pacientes também, como é que eu posso dizer a você, pacientes sedados, né? Então, ele vai fazer esse monitoramento desses tipos de paciente. Obedecer à lei do exercício profissional, claro, e o código de ética de enfermagem. Agora vamos falar particularmente das principais atividades do enfermeiro no atendimento ao paciente politraumatizado, ok? Na verdade, o enfermeiro ele começa sendo aquele articulador, né, da equipe. É ele quem faz a integração da equipe. É ele muitas vezes quem vai fazer a ponte, o elo da equipe de APH com o intra-hospitalar, desde uma regulação até mesmo a transferência desse paciente, a colocação do paciente no leito, a mudança de maca desse paciente, o encaminhamento desse paciente, muitas vezes, a uma unidade de imagem, né, ou a um laboratório, já no intra-hospitalar, mas deixando esse paciente da forma mais confortável possível no ambiente intra-hospitalar. E no ambiente pré-hospitalar, é esse enfermeiro quem vai fazer toda uma articulação com toda a equipe, prevendo ali, preparando essa equipe, na verdade, para o atendimento, certificando com essa equipe, né, de que o checklist de cada um foram feitos, de que a ambulância está ok, de que os materiais estão ok, né, de que os impressos para o qual o médico vai preencher ou vai precisar estão ok. Então ele faz essa articulação, essa integração. Geralmente é uma figura notada na equipe, é uma figura que é referência na equipe, uma figura realmente solicitada na equipe, é a figura do enfermeiro. Ele começa, claro, recebendo o plantão, né? Ele recebe o serviço do seu colega que saiu do plantão, assim como amanhã, ou no final do plantão, à noite ou pela manhã, ele vai passar o plantão, ele vai passar o serviço, vai passar as intercorrências, vai passar as necessidades, vai passar as faltas, vai passar a demanda, né? Vai passar o plantão de um modo geral
para que o plantão, então, percorra de forma aí segura para a equipe primeiro e depois para todos os pacientes que nós vamos atender. Esse enfermeiro ele prepara e organiza o seu material de bolso, como oxímetro de pulso, né, e alguns materiais de sinais vitais e materiais de biossegurança, né, materiais de EPIs, prevendo que o atendimento no trauma, gente, no pré-hospitalar, atendimento de trauma de qualquer natureza, ele é imprevisível. Muitas vezes a gente tem que parar o almoço, muitas vezes a gente tem que parar, né, o bate-papo, muitas vezes tem que parar o sono, conforto, descanso, para a gente atuar, ok? Para a gente direcionarmos até o local do atendimento. O enfermeiro ele começa checando a reposição do material, também padronizado, né, o material que ele sabe que tem que ter ali na ambulância, obedecendo aquele checklist. Realiza a manutenção da padronização, né, dos kits de atendimento. Eu coloquei aqui entre parênteses mochilas, mas aí vai de cada de serviço, né? Existem lugares que trabalham com maletas, né? Existem lugares que trabalham com as mochilas, mas são mochilas e maletas padronizadas, de repente para uma sutura, para medicar, para entubar um paciente, que são as mochilas de via aérea, mochilas com materiais para monitorização, mochilas para levantamento de sinais vitais. Então, todo esse material, todos esses equipamentos devem ser checados, sua quantidade e seus funcionamentos, claro, no início do plantão. E quem faz, se não o enfermeiro? Não é verdade? Técnico de enfermagem, claro, pode auxiliar e muito, né, nesse checklist. O enfermeiro pode delegá-lo, né, enquanto ele faz uma outra atividade, a nível também de checklist, mas lembrando que é uma primeira responsabilidade do enfermeiro. Se faltar algum material, se faltar um medicamento, se faltar um soro, se faltar um dispositivo, se faltar um equipamento, se um equipamento não funciona de forma adequada, certamente vão cobrar de você, enfermeiro, né, o funcionamento e a falta desse material. Cheque e repõe mochila de medicamento portátil, como já falei, verifica o bom funcionamento de equipamento, volume de oxigênio no cilindro, né? A gente não sai sem oxigênio, né, na quantidade adequada, na quantidade mínima, ok? É o papel do enfermeiro, é a função do enfermeiro. Ele pode até pedir auxílio a um condutor, de repente, para transporte, para auxiliar ele no carregamento desse cilindro, mas é obrigação primeira do enfermeiro, tá? O enfermeiro ele avalia a cinemática do trauma. Chegou no local, ele tem a responsabilidade de avaliar a cinemática do trauma. Então, qual foi o chamado, enfermeiro? Foi queda? Então, o enfermeiro vai lá e vai pensar na tríade da queda. A tríade da queda, a gente pensa em altura, né? Qual foi a altura que caiu? Tem anteparo na altura? Né? Tem um anteparo que diminuiu a absorção, né, da queda, absorveu essa queda, na verdade. Qual foi o anteparo final? Caiu aonde? Caiu no banco de areia, caiu na piscina, caiu no chão duro, caiu no asfalto, não é verdade? Então, a tríade, altura com o anteparo, né, intermediário, o anteparo final e, por último, qual local do corpo bateu primeiro. Então, o enfermeiro ele vai analisando essa cinemática. O chamado foi por queda, ele pensa nisso. Se o chamado foi, por exemplo, por ferimento de arma de fogo, qual o local do ferimento? Pelo local do ferimento, qual calibre? Tem conhecimento, tem informação do calibre, qual foi a arma? Então, juntando essas informações, o enfermeiro imagina qual tipo da vítima a gente vai receber. Em que estado se encontra essa vítima? Na verdade, é claro que assim, um ferimento por arma de fogo, uma coxa, o enfermeiro tem que maldar que pode pegar uma artéria femoral. E esse paciente chocar, a gente já encontrar esse paciente no estado de choque circulatório. Né? Todo paciente que tem uma perda aí considerável, né? Perdas acima, gente, de 15% do débito cardíaco já é considerável. Certo? Perdas acima de 30%, 20%, 30%, a gente já tem que correr contra o tempo com essa vítima. Perdas acima de 40% do débito cardíaco são pacientes graves, pacientes prováveis óbitos, né, do segundo pico, então tem que correr, tem que correr.
E aí tem que ter toda uma abordagem diferenciada de acordo com o tipo de chamada cinemática do trauma, né? É claro que cena sempre segura, tá? Eu já vou imaginando a cinemática do trauma, já vou ali, né, orquestrando com a equipe como abordar essa vítima, o que fazer, quem vai ficar onde, quem vai fazer o A, quem vai fazer o B, quem vai fazer o C, quem vai fazer o D, de que forma vai ser feita, tal. Mas, né, a gente tem que lembrar, ferimento por arma de fogo, a gente entra em contato com a regulação médica, já tem apoio policial, importantíssimo, não é verdade? No caso de queda, foi por andame, né, foi por explosão, se foi por explosão, já tem apoio da equipe, né, de brigada, de corpo de bombeiro. Então tem sempre que pensar na cinemática do trauma, ok? Foi uma mordedura de cachorro. O cachorro já está preso, não é verdade? Eu que atendo muito residência, né, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Às vezes não simples, né, a gente vai adentrando ao ambiente para fazer atendimento da vítima. A gente não se certificou, né? Não foi certificado de que o animal está preso. E aí? Então, é interessante que a gente pense nisso. A realização da triagem em casos de múltiplas vítimas, priorizando determinados clientes. Então, assim, a triagem, né, ela é super importante. Por que ela é super importante? Porque na triagem eu vou classificar os mais graves e os menos graves, né? Nos mais graves, eu quero identificar quem eu posso salvar, quem eu não tenho condições de salvar. Na verdade, um exemplo básico para você. Uma vítima vermelha que não respira. Eu faço a manobra de Dialtrost, já que é trauma. Eu não posso fazer a elevação de cabeça, né? Eu faço a elevação, né, a anteriorização da mandíbula. Se eu fizer o procedimento de liberação de via aérea, que é o Dialtrost no trauma, e a vítima respirar, essa vítima, para mim, ela é vermelha. Se ela não respirar, ela passa a ser uma vítima cinza inviável no momento. Ok? Se ela, com a liberação da via aérea, ela ventila, então, claro, eu vou investir naquela vítima. É uma vítima vermelha. Ok? Então, trazendo aí um exemplo dessa triagem. Eu chamo a vítima fala, a vítima contata, pronto. Né? Encontra a vítima sentada, a vítima com algumas escoriações, a vítima conversa, a vítima deambula, a vítima já é verde. Peço que aguarde para que daí eu possa continuar atendendo. Ok? Então, é interessante que o enfermeiro faça essa realização da triagem em caso de múltiplas vítimas, priorizando então determinados clientes. Realização da avaliação primária, onde é detectado risco iminente à vida. E aí, na avaliação primária, eu vou avaliar respiração, né? Perdão, A, via aérea, B, respiração, C, circulação, e na circulação, né, eu tenho uma avaliação tanto de pulso como de hemorragias, né? Eu não vou procurar exatamente agora por pulso, é só para que você tenha ideia, mas sangramento, né? Eu vou pensar em sangramento. Como é que eu pensaria no pulso? Eu pensaria no pulso, por exemplo, se eu chego à vítima abrindo via aérea, a vítima não, mesmo abrindo a via aérea, perdão, a vítima não respira, eu, claro, procuraria por pulso, até obedecendo o protocolo novo, né? Hoje a gente checa pulso e avalia a respiração ao mesmo tempo. Se a vítima é inviável, não tem pulso, a vítima ia ser considerada inviável. Provavelmente, letra D, o nível de consciência ia estar rebaixado. Não íamos encontrar nível de consciência preservado, já que a gente não encontrou pulso. Ok? Mas, na avaliação primária, eu vou fazer esse ABCD. Ele, na verdade, se completa com a letra E, que é a exposição da vítima. Mas eu vou fazer aqui uma rápida reavaliação aqui para vocês. Então, letra A, vias aéreas com controle da coluna cervical. Ok? Então, principais causas de obstrução de vias aéreas no trauma. Queda de língua em pacientes inconscientes. Paciente vítima de trauma, né, por algum fator, a língua, né, perde essa aderência, esse comando
pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central não consegue, né, comandar, né, esse músculo, e esse músculo entra em ataxia. Ele fica flácido, ele perde a conexão lá com o sistema nervoso central temporariamente, então essa língua tende a cair e obstruir via aérea. Presença de corpo estranho, como sangue e restos alimentares, pode ser também uma situação que a gente deve encontrar, pode ser que a gente encontre, né? Fratura de face, tá? Pode ser uma situação que vai ter esse processo desse sangue. Traumas cervicais, ruptura da laringe e da traqueia, não é uma situação comum, né? Mas é interessante que a gente já tenha em mente que poderemos encontrar como obstrução de via aérea, ok? A maneira mais simples de diagnosticar problema com a via aérea, pessoal, é através da resposta verbal da vítima, como eu acabei de falar para vocês, né? Porque se a gente tem essa resposta, então a gente evidencia que a vítima tem uma boa permeabilidade, está pérvia, a via aérea. Sinais como agitação, cianose ou respiração ruidosa pode significar obstrução de via aérea, ok? E aí, vamos colocar o colar cervical, mas vamos fazer a abertura de via aérea. Tem que fazer a abertura de via aérea. Então, se necessário, tem que aspirar, se necessário, tem que mecanicamente fazer a retirada daquilo que obstrui via aérea, se necessário, vamos passar uma cânula de Guedel, não é verdade? Se necessário, vamos fazer a intubação com máscara laríngea, o enfermeiro. Aí, nas aulas, as pessoas perguntam muito, né? Professor, o enfermeiro, ele pode entubar? Pode. Ele pode entubar. Pelo menos aqui na Bahia, existe um parecer do Corém, parecer número 13 de 2013, que, em caso de emergência, o enfermeiro habilitado, com conhecimento prévio, né, e experiência, ele pode, se sentindo seguro, entubar. Ok? Pode continuar, desculpa que eu sei que tem um paciente aqui. Eu vou bater uma palma aqui para eu saber que foi a hora que eu te interrompi na hora da edição. Então, no caso, há vias aéreas com controle da coluna cervical. Então, vou fechar aqui. A via aérea com controle da coluna cervical, né? Como acabei de mostrar para vocês, a gente pode lançar a mão da máscara laríngea. Uma máscara de fácil manuseio, claro, precisa esse enfermeiro ter um treinamento, não é só chegar e dizer, é fácil, passa lá, introduz a máscara na boca do indivíduo e pronto, não. Tem um treinamento, sim, que a gente pode, né, fazer esse treinamento, e com isso, a gente poder lançar a mão aí da máscara laríngea, ok? Uma máscara que vai ficar, né, posicionada aí na via aérea, e com isso, ventilar o paciente de forma adequada, né, embora sim, essa máscara ela tem um tempo limite, né, de 2 a 3 horas, e essa máscara tem que ser substituída por uma via aérea definitiva, ela é uma via aérea, na verdade, provisória, ela tem que ser definitiva depois, essa via aérea, então tem um período de 2 a 3 horas, que é o período de transporte, regulação, aquela coisa, né, até lá a gente já encontrou um hospital para introduzir essa vítima. Ok. Depois do ar, liberando via aérea, definindo essa via aérea, a gente vai trabalhar com a respiração e a ventilação da vítima. A ventilação pode estar prejudicada tanto por obstrução da via aérea como algumas informações que eu quero passar para vocês. Por exemplo, observe as incursões torácicas procurando um movimento simétrico. Então você avalia o tórax do paciente, de preferência esse tórax desnudo, na verdade, e aí você vai ver a simetria. Se a vítima ventila de forma simétrica, né, bilateralmente, ou se ele tem, né, uma limitação em um dos lados. Se ele tem uma limitação em um dos lados, isso já chama atenção para determinada vítima. Principalmente, gente, se foram vítimas que tiveram aí de repente trauma torácico, né? Então, são vítimas que chamam a atenção da gente. Com isso, ausculte ambos os hemitórax, e aí você vai observar se há presença de murmúrio vesiculares, né? Ou diminuição, ou até ausência, né, nessa ventilação, né, em um dos lados. Se você já tem um lado que não tem uma boa expansão, claro, você já começa auscultando por esse lado para ver se você escuta ou ausculta algum problema.
Ou vai observar também sinais de taquipneia, né, que também pode, aí, associada a essas outras situações, indicar a dispneia, a falta de ar. O oxímetro de pulso pode ser um bom aliado, apesar de não garantir que a ventilação seja adequada. Tá? Nem sempre eu vou confiar 100% no oxímetro de pulso. Eu não conheço a vítima, de repente eu posso estar ali diante de um DPO-cítico, e aí? Saturação de DPO-cítico baixa. Não é verdade? Eu não conheço a vítima, eu não sei até que ponto aquela vítima, com aquela saturação baixa, é ruim. Ou, de repente, aquela saturação, né, dentro do padrão, acima de 92%, não sei até que ponto aquilo está bom ou está ruim para aquela vítima. Se ele for um paciente anêmico, se ele for um paciente, né, com outras comorbidades a níveis hematológicos, respiratórios, né, a gente então tem que, na verdade, juntar, associar aí, né, os cuidados para a gente conseguir fechar aí diagnóstico. Circulação com controle da hemorragia. Então, a hipovolemia com consequente choque hemorrágico é a página causa de morte nas primeiras horas após o trauma. Me desculpa aí, a palavra página faltou aí o acento no lá, tá? A hipotensão arterial em vítimas de trauma deve ser sempre considerada como consequência de hipovolemia. Então, a hipotensão ela não aparece, claro, nos pacientes com choque circulatório no primeiro momento. No primeiro momento, você vai ter um paciente com taquicardia, com taquipneia, você vai ter um paciente sudoreico, paciente com aquela pele úmida, né? aquele suor pegajoso, aquele paciente pode vir a desenvolver aí uma desorientação, agitação, até mesmo um rebaixamento do nível de consciência. Mas assim, na circulação, gente, a gente tem que pensar em parar o sangramento. Na verdade, a gente tem que tentar evitar maiores perdas de sangue. Então, a gente tem que evitar o choque circulatório hemorrágico, na verdade. Então, pacientes com evidências, né, com um pouco, né, de desconfiança que você tiver de que esse paciente está sangrando, você tem que procurar, aí vem o E, né, de exposição, por onde esse paciente sangra até para fechar. Não foi encontrado, a gente vai, e tem sinais evidentes de choque, a gente vai pensar sempre no choque interno, né, no choque, perdão, interno não existe esse choque, choque hipovolêmico, hemorrágico, né, com uma hemorragia interna, então a gente vai considerar esse paciente como tal e transportar, até porque, gente, não tem como tratar sangramento interno, hemorragias internas no local, em APH. É centro cirúrgico. E aí tem que, como diz o Dr. Ivan Paiva, queimar diesel, não é verdade? Tem que gastar diesel. O que trata esse paciente é diesel. Alguns parâmetros são né? São fundamentais, na verdade, de importância na avaliação inicial e determinação da hipovolemia. Então, como eu já acabei adiantando para vocês, o nível de consciência, coloração da pele, frequência e amplitude do pulso do paciente, perfusão periférica, pressão arterial, sudorese, coisas que a gente vai levantar aí, né? Tanto na avaliação primária como na secundária. Tão importante quanto o diagnóstico do choque hipovolêmico é a determinação do ponto de sangramento, né? Como eu já falei, então se você encontrar, cessa a torneira, fecha essa torneira, para esse sangramento. Se não for possível com compressão e tiver como fazer um torniquete, faz o torniquete, mas tem que parar esse sangramento, certo? Tem que parar. Após a localização da hemorragia, medidas de contenção devem ser tomadas a fim de evitar lesão irreversível no paciente até o seu óbito. Então, controla o sangramento, gente, tudo que a gente não quer que esse paciente morra. Então, para esse sangramento. No D é o exame neurológico. Uma rápida avaliação do estado neurológico deve determinar o nível de consciência e a reatividade pupilar do paciente politraumatizado, ok? O rebaixamento do nível de consciência é indicativo de diminuição da oxigenação, lesão direta do encéfalo ou uso de droga e álcool. Então, de repente, você encontra o paciente com rebaixamento do nível de consciência, midriático, né? E, de repente, aquele paciente que tomou todas, usou drogas e, por acaso, caiu da moto, não usava capacete, foi ajeitado do carro, caiu de altura e tal. Então, a gente tem sempre que considerar, né? Afastar diagnósticos diferenciais sempre, né? Pensando sempre que esse paciente pode ter, antes do trauma, né? Ter feito uso aí dessas substâncias. Existe um exame muito rápido, que é o AVDI,
O AVDI, ele, na abordagem à vítima, eu já observo se o paciente está alerta. Na verdade, se está alerta, então o AVDI ele para no ar. Se não, o paciente não está alerta, eu tento manter o contato verbal com esse paciente. Se eu não consigo, eu tento fazer um estímulo doloroso nesse paciente. Se eu continuo sem resposta, eu vou avaliar que esse paciente está inconsciente. Ok? Então, avaliação rápida, o AVDI. E na avaliação pupilar, eu vou procurar, né, se as pupilas estão isocóricas, que seriam pupilas ideais, normais, tá? Se elas estiverem anisocóricas, em que situação elas estão anisocóricas? Elas poderiam estar midriáticas ou mióticas, na verdade? Então, eu vou sempre observar, até porque tudo quanto eu levantar de informação, eu vou passar para a minha central, né? Para juntar essas informações e tentar levantar um leito específico, um leito adequado no hospital de referência para essa vítima. Ainda no caso, ainda na letra D, a gente pode falar de escala de coma de Glasgow. No entanto, é uma escala, né, que na avaliação primária você perderia um pouco mais de tempo, tá? A gente usaria ela na avaliação secundária, essa escala de coma de Glasgow. E não é exposição do paciente com controle da hipotermia, claro, sempre. O paciente traumatizado deve ser completamente despido, a gente tem que realmente tirar toda aquela roupa do indivíduo, mantendo sempre com o pudor, para a gente buscar por outras lesões que no momento a gente não está percebendo. Mas, o quanto antes, cobre de novo esse paciente, fecha esse paciente e, né, coloca uma manta térmica até para manter a temperatura do indivíduo e não deixar esse paciente perder temperatura. Ok? Realização da abordagem secundária, que consiste em uma avaliação detalhada em busca de lesões que não foram identificadas na abordagem primária. Então, o papel do enfermeiro no trauma, ABCDE. O enfermeiro vai lá e faz o ABCDE. Só enfermeiro? Não. O enfermeiro e toda a sua equipe. Mas o enfermeiro ele pode, né, claro, tanto auxiliar um médico como ele, ser líder da equipe na unidade básica e tomar ali a frente e destinar esse paciente, né, buscar A, B, C, D, E, com a ajuda do seu condutor, com a ajuda do seu técnico de enfermagem e levantar problema, resolver problema. Eu não saio do ar se eu não liberar aquela via aérea, sem eu desobstruir aquela via aérea, se eu aspirar, se eu colocar uma cana de Guedel, se eu passar uma máscara larinha, ou se for o caso, entubar. Tá? Eu não saio do B se eu não resolver o problema do B. Por condições ou por situações legais, né, eticamente falando, vai ter limites para o enfermeiro atuar. Infelizmente, assim, a gente às vezes aprende no curso determinado procedimento, mas a gente fica na barreira da legalidade por não poder, por exemplo, fazer uma descompressão torácica num paciente com pneumotórax. Não é verdade? E aí? Então, é melhor algumas coisas a gente saber o que é de nosso alçado e o que não é de nosso alçado. Na avaliação secundária, a gente tem 3 momentos, 3 processos. O sampla, algumas literaturas podem trazer para vocês como sampling. Então, esse A ele pode vir como E, ou E, como diz aí o pessoal do Sul. No sampla, a gente vai aqui, no sampla, a gente vai avaliar os sinais e sintomas desse paciente, né? A gente vai levantar sinais e sintomas. A gente vai ver se esse paciente, se ele tem alguma alergia, na verdade, né? Claro que assim, nem sempre eu vou conseguir. Nem sempre eu vou ter como levantar essas informações, na medida do possível. Eu vou observar se esse paciente, por exemplo, tem algum uso de medicamento, se ele é alérgico ou se ele usa algum medicamento. Se esse paciente tem algum passado médico, né, que possa passar alguma informação para a gente em relação àquele momento, aquele trauma. Líquidos ingeridos, se aquele paciente ingeriu alguma coisa. De repente o enfermeiro terá que passar uma sonda gástrica, não sei. Né? E o ambiente em si. O que aquele ambiente diz para aquela vítima de trauma? Né?
Em relação aos sinais vitais, vamos levantar sinais vitais dessa vítima, certo? Enquanto isso, a gente está aguardando a regulação, enquanto isso, a gente está transportando esse paciente. Então, a gente levanta sinais vitais, então a gente vai ter mais informações para atrelar junto com a avaliação primária. E o exame físico, a gente vai fazer um exame cefalocaudal ou pedal, como queira, né? Fazendo a avaliação precisa dessa cabeça, avaliação precisa, né, de pescoço, avaliação precisa de cavidade oral, cavidade bucal, né, dessas pupilas, avaliação de pescoço, né, simetria, né, como é que se encontra essa ventilação, essa traqueia, né, se ela está alinhada, ou se ela está voltada para um lado ou para o outro, que pode sugerir algumas lesões. Então, um exame, né, cefalocaudal. Não é, claro, um exame que a gente faz na letra E da exposição. E a gente faz apenas uma busca visual para ver se tem alguma lesão aparente. Mas no exame físico a gente cava, destrincha, detalhe. Durante o transporte do cliente, o enfermeiro deve assegurar a manutenção dos cuidados e evolução dos sinais e sintomas, transmitindo as informações a respeito do caso à equipe do pronto-socorro. Né? A gente não fala direto com o pronto-socorro, a gente não fala direto com o pessoal da emergência. A gente tem uma ponte, tem um elo, que é a nossa regulação médica, mas a gente sabe que, claro, essas informações chegarão até a equipe do pronto-socorro, sim. Ok? No pós-atendimento, deve repor material utilizado, né? Recarregar baterias dos equipamentos, limpeza e desinfecção dos equipamentos e veículos de emergência. Então, a cada final de atendimento, gente, entregou o paciente lá no trauma, entregou o paciente na emergência, a cada atendimento, o enfermeiro ele tem que repor esse material, tem que rever os equipamentos, se estão sujos, né? Manter a integridade desses equipamentos também, se foi manipulado, se levou para lá, se para cá. Tentar não esquecer equipamentos, tentar não esquecer dispositivos, né? Ou anexos de equipamentos, tá bom? O enfermeiro atende o paciente desenvolvendo a sequência ABCD. Ok? ABCDE, na verdade. Né? O E parece ficar menosprezado ali, porque é só uma busca, uma procura. Né? O ABCD parece mais que é a mão na massa, o atendimento em si. Mas se você não vê problema no E, se você não procura no E, e não percebeu o problema, complicado ficará para o paciente. Ok? Registro das condutas adotadas no atendimento e fazer relatório em livro de ocorrência de enfermagem. Gente, eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás, logo quando entrei na área de enfermagem. Fez, anota, diz que fez. Quando você anota, quando você registra, né? Quando você passa para o papel, é que prova que você fez. Lá na passagem do plantão, lá na entrega do paciente no intra-hospitalar, entendeu? Você tem seu registro, você tem seu impresso. Talvez naquele primeiro momento você não tenha condições, de repente lá na chegada você complementa as suas anotações. O que tiver que passar de ocorrência para o livro de ocorrência passa, né? Ameaças, distrato, né? Qualquer coisa, tanto por parte de familiares, por parte de transeunte, sei lá, qualquer coisa que tiver que anotar, anote, registre, informe. Que é interessante. E por fim, discuta com sua equipe. Mais importante, né? O PHTLS ele preconiza que você discuta os casos. Converse com o seu colega, converse com o médico, converse com o técnico, converse com o condutor, converse entre si. O que podemos fazer diferente? O que podemos fazer melhor? O que faltou? Né? O que foi de excesso? Converse. Ok. Pessoal, eu quero finalizar aqui com essa frase, que eu acho interessante. Tudo o que sei se torna um oceano diante daquilo que ainda preciso aprender. Um autor desconhecido, né? Eu queria dizer para vocês que para mim foi um prazer, mais uma vez, aí junto com o Dr. Leonardo Clement e toda a sua equipe Nota 10, equipe pessoas maravilhosas, né? Que eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas equipe Nota 10, equipe que cola junto aí com o Dr. Leonardo Clement. E estamos juntos.
para disseminar conhecimento, para distribuir conhecimento, para passar adiante aquilo que a gente, né, o pouco daquilo que a gente sabe, mas com o coração assim aberto, a gente dá tudo que a gente pode, tá? Dizer que foi um prazerzão mesmo estar aqui, o coração está aqui explodindo de alegria. É que aqui a gente tem que manter a postura, não pode saltar, não pode pular, mas dizer que assim, aproveite, tá? Vem aí mais uma palestra aí daquele jeito, né? Chama seus amigos, convida seus amigos, passa isso adiante, fala para o pessoal, tá? É para todo mundo, é de graça, é de coração aberto. Ok, pessoal? Um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.